Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, é inegável que o Brasil, enquanto natureza, condições climáticas, é um país abençoado por Deus. Nós, brasileiros, temos tudo de que precisamos para obtermos prosperidade e riqueza, para sermos livres, educados e respeitados, e lógico também muito felizes. Precisamos principalmente que a autoestima do nosso povo seja decorrente, não da dependência exclusiva de conquistas futebolísticas, e até que sua alegria não se restrinja ao clima dos carnavais, nem de embalos provocados por bebidas ou coisas similares. É triste sermos ainda vistos por muitos, tanto aqui como lá fora, apenas como o país do futebol e do carnaval. Certamente gostaríamos que vissem o nosso país além do carnaval, e sobretudo como país tropical abençoado e bonito por natureza, que beleza! É assim que diz o poeta. Não sei se efetivamente está impregnada na alma, ou é que botaram na nossa cabeça a sina de sermos um povo alegre, mas sempre pobre, de alma quente, mas de futuro sombrio, de muitas escolas, mas de pouca educação, de fartura de tudo e escassez de que se precisa para viver bem. Mas apesar de tudo isso, boa parte do mundo ainda continua nos vendo como o país do futuro. Só que, infelizmente, parece ser um futuro que nunca chega e nem tem hora marcada para acontecer. Parece que nos querem condenar a um gigante adormecido pela própria natureza, mas que se posta como um impávido colosso que descansa deitado eternamente em berço esplêndido. Mas o que está errado? O que nos falta? Como poderemos acertar? Como salvar o Brasil desta sina? Será que de fato, como muitos dizem, estamos colhendo aquilo que foi plantado durante esses 500 anos? É claro que jamais poderemos colher o que não foi plantado. Nós somos frutos de escolhas das gerações passadas, das sementes boas ou más que foram lançadas nessa terra fértil, que nem se plantando dar-se-á nela de tudo. Todavia, meu amigo, se tudo o que colhemos ao longo de 5 séculos não nos respalda aos olhos do mundo e nem aos nossos próprios olhos como uma grande nação, isso mostra que deixamos de entender uma parte da preciosa lição de que poderemos plantar o que quisermos, mas principalmente a semente certa, aquela que resultar na salvação efetiva do nosso povo. Essa é a inegável lógica da lei da semeadura e da colheita. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Portanto, se queremos um povo mais bem preparado, temos que plantar educação. Se desejamos um povo sábio, temos que plantar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se pretendemos uma geração patriota, precisamos plantar princípios morais e cívicos. Se queremos um povo trabalhador, temos de plantar oportunidade de emprego, sobretudo o desejo e a vontade de trabalhar com determinação e, sobretudo, com ética. Se desejamos ter um povo saudável, precisamos plantar políticas preventivas de saúde. E assim por diante, temos muitas sementes a semear para poder, em tempo oportuno, realizar uma boa colheita. O que é triste é que depois de tantos séculos de nossa descoberta, não é difícil concluir que nesta terra o melhor fruto que nela falta para produzir continua sendo salvar o seu povo da miséria, salvar o seu povo da ignorância, da fome, da doença, do abandono,
da injustiça e também do pecado. O que é preciso fazer disso tudo uma conquista de todos os brasileiros. Esse investimento de plantar semente certa tem que ser uma constante, até que todas as amarras da pobreza, da injustiça e da ignorância sejam quebradas definitivamente. Ou nós tomamos a decisão de plantar, ou nem nós, nem nossas próximas gerações, pouca coisa poderá colher de bom. É plantar ou não colher. Se não nos dispusermos a não plantar a vida, nos encontrará a morte, que pode brotar dos caminhos como mortalidade infantil, como violência urbana, como as drogas, a criminalidade, favelização das cidades, falta de cidadania e outras situações que nós muito bem conhecemos. Não é preciso muito esforço para reconhecermos que na maior parte da sua história, os destinos do Brasil estiveram entregues nas mãos de governantes mesquinhos, sem patriotismo, cujos interesses pessoais ficaram acima do interesse público. Parece que a maior parte dos governos que figuraram em nossa história só se preocuparam em olhar para o próprio umbigo, deixando de perceber ou não quiseram ver que uma pátria se constrói ao longo do tempo, que a prosperidade não é gerada com esmolas públicas, mas com trabalho digno. Nada é feito por decreto, mas com sementes certas plantadas em solo fértil. Que a verdadeira riqueza de um país se constrói com trabalho, e não necessariamente tirando dos que têm um pouco para entregar aos que não têm nada. Promover políticas públicas honestas e não populistas, de forma que todos possam ter alguma coisa, mas que seja fruto de seu próprio esforço e de seu trabalho. Precisamos igualmente plantar sementes de liderança, com voto e oração, pedindo ao Senhor que nos dê frutos, que nos dê líderes segundo o seu coração para nos liderarem com conhecimento e inteligência. A salvação do nosso povo, porém, tem uma dimensão essencialmente espiritual. O povo precisa chegar ao pleno conhecimento, sobretudo de Deus, pois bem-aventurado é o povo a quem assim sucede, e bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Meus amigos, para muitos, a concepção de política é político corrupto, lavagem de dinheiro, atos ilícitos, fraudes, desvio de dinheiro. Mas isso não é política, isso é politicagem que serve de artifícios políticos
para beneficiar somente uma pessoa ou um grupo de pessoas. Quando o político é eleito, ele tem o dever e a obrigação de realizar algo que vá beneficiar a população, honrar os compromissos e as pessoas que o escolheram ao se elegerem. É como se recebesse uma procuração de representar e total liberdade para realizar as escolhas em nome do povo. Nós, cidadãos, obtivemos o direito de escolha para elegermos o nosso representante no povo. Com esse direito adquirido, todos devem ter consciência de que essas pessoas eleitas para representar a população, tanto na área federal, estadual como municipal, são obrigadas a agirem, em primeiro lugar, com respeito. Politicagens são atos antiéticos que visam o benefício próprio e não a sociedade. São ações de politiqueiros que querem se dar bem às custas do povo. Existe corrupção constantes acontecendo no meio político que não está de acordo com a responsabilidade que é dada aos representantes do povo. Acontecem que muitos escândalos envolvendo os políticos corruptos que se aproveitam a oportunidade de estarem no poder e desviando o dinheiro público para suas contas bancárias, cometerem crime de favorecimento de parentes, fazer esquemas de compras ou obras superfaturadas. Esquecem-se que eles estão ocupando essas cadeiras porque foram escolhidos pela população que os julgaram aptos para exercer os mandatos para os quais foram escolhidos. Mas o que há de errado então? Onde está a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto cristãos neste processo? Meus amigos, não podemos mais ficar o tempo todo transferindo a responsabilidade, pois afinal, a política é muito séria e deveria ser lembrado em todos os momentos, e não somente nas épocas de eleições. A política é a grande protagonista da história e veio para melhorar e beneficiar a população e não causar problemas a quem quer que seja. Independentemente de estarmos ou não em um ano de eleição, nós temos responsabilidade de analisar com bastante tranquilidade quem realmente está atuando na política em benefício da sociedade, quem vai trabalhar e lutar pelos direitos dos cidadãos. Que situação chegamos? Que corrupção é essa que faz de um país lindo, cheio de riquezas naturais, que já ocupou a 6ª maior economia do mundo, que tem um povo feliz, ser ainda de terceiro mundo? A resposta mais cômoda para muitos de nós é que a culpa é exclusivamente dos políticos. É claro que a culpa é deles também, mas não são os únicos culpados. Até porque, para eles chegarem ao poder, precisaram do teu voto e do meu voto. Eu já ouvi, e vocês também ouviram falar, que política e religião não se discute. Isso foi formando conceito ao longo do tempo, entrando na cabeça das pessoas, de forma que perderam o interesse de discutir e falar sobre política. Por não discutir política, por não ter interesse pelo assunto, nós tornamos uma nação despolitizada. E em consequência disso, é que a maioria das pessoas não leem, não procuram saber a respeito e ficam alienadas em programas e canais de televisão que muitas vezes trabalham só para o governo, sem você saber. Você acha que isso é ser cristão? Ou é irresponsabilidade de nossa parte? Se nós cumpríssemos o nosso papel, procurássemos nos informar, nos esclarecer, não teríamos tantos corruptos no poder. Precisamos sim criar mais interesse pela política, até porque é ela que move um país. Então sugiro a você, meu ouvinte amigo, ser um pouco mais atento aos fatos políticos que acontecem no nosso país. E na hora de votar novamente, tente ser racional,
procurando saber os precedentes do teu pretenso candidato, daquele que você quer votar. Ser politizado não é nenhum demérito, pelo contrário, entender como exercer melhor o seu papel como cidadão, como cristão, é uma virtude. Já que o sistema instalado em nosso país ao longo dos anos não se interessou em educar o povo, e quanto mais para a política, sejamos nós os primeiros agentes desta mudança, procurando por nós mesmos entender qual é a melhor forma de regime, a melhor forma de governo, as melhores pessoas em quem podemos confiar. Claro que seria burrice de nossa parte, e de nada adianta procurarmos as respostas exatamente naqueles que menos merecem a nossa confiança. Sejam eles políticos, sejam eles artistas, sejam eles até membros da igreja, que estão completamente cegos, não querendo enxergar as evidências que nos empurram para a destruição. Como nos destruirão? É simples. Nos destruirão fazendo exatamente o que estão fazendo hoje, deteriorando as nossas instituições, ou seja, todos os poderes organizados da nação, de forma a nos transmitir a ideia de que tudo está perdido. O Congresso, os tribunais, a igreja. Com isso, quem sabe, nós nos sintamos perdidos e ficaremos ávidos por uma solução para sermos reféns do primeiro idiota que se nos apresentar daqui para frente como Salvador. Depois de destruírem todas as nossas instituições, voltarão certamente tentar destruir a maior e mais perfeita instituição criada por Deus, que é a família. Projeto que nós já percebemos a forte investida que foi dada no ano passado, com uma perversa inversão de valores, sob a justificativa de igualdade de direitos de minorias. Tentaram impor aos nossos filhos de 5 anos de idade escolhas para as quais eles não estão preparados e nem têm o direito de decidir sozinhos. Que diga o esforço que fizeram para implantar nos planos de educação a ideologia de gênero. Precisamos estar atentos, porque sem dúvida, neste projeto de fragmentação que passa até pela destruição de nossa própria identidade, certamente está previsto a apresentação de um Salvador da Pátria. Um Salvador da Pátria que certamente se apresentará principalmente como defensor dos pobres, defensor dos oprimidos, mas na verdade é para, mais uma vez, iludir o povo que, infelizmente, presa fácil no momento de fragilidade, deve sucumbir sem perceber. Guardai-vos dos falsos profetas, ele vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Meus amigos, se desejamos ser bem-sucedidos como indivíduos, entender e fazer o possível para aprimorar o ambiente que estamos inseridos, é crucial fazer a diferença. Esta é uma geração que necessariamente luta por responsabilidade social e também por uma correta utilização de recursos, sejam eles naturais, privados e públicos. Entender as relações, especialmente nesse ambiente político, se posicionar, saber como funciona o poder público é essencial e uma qualidade que vejo como diferencial. Você, cristão, tem a obrigação de ser diferente nesse contexto. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar este programa. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito.
pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo. Toma conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no